Boa noite, irmãos. Boa noite novamente. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 12 ao 18. Se você encontrou, você diz amém. Se não encontrou, diz não amém. Encontrou? Tá, olhe para mim. Seguinte, estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses e temos percebido que, por mais que muitos autores falem dessa carta como sendo a carta da alegria, nós conseguimos observar uma série de outros temas nessa carta. Unidade do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, é um dos temas fundamentais aqui. Outros temas, como o progresso no Evangelho, como a humildade, também são temas fundamentais aqui. Mais à frente, veremos uma busca incessante, desejosa, até mesmo desenfreada por Jesus, que é como tema próprio dessa carta também. Mas tudo isso sempre imbuído, sempre muito envolto de alegria também, e hoje temos mais um trecho que fala dessa alegria. Mas aqui especificamente, eu quero lembrar você daquilo que a gente já conversou esses últimos dias. Nós falamos, por exemplo, de uma luta pela qual os crentes, a igreja de Filipos a qual a igreja de Filipos deveria lutar, que era uma luta a favor ou em favor, ou diante do grande evangelho, da grande mensagem que eles tinham. Eles tomavam esse evangelho como sendo o conteúdo ao que eles deveriam ser fiéis, e eles juntos como um só enfrentam os adversários. Esse foi a exortação principal, ou pelo menos a exortação que começa essa grande sessão que vai tender a terminar hoje. A sessão em que nós estamos toma muita proporção nessa ideia de vivam o Evangelho de Jesus Cristo, vivam de maneira digna do Evangelho. Lá no capítulo 1, no versículo de número 27, está essa exortação. Aquilo que vem a seguir diz respeito a como essa vida no Evangelho, essa vida digna do Evangelho, se conforma dentro da igreja. A gente viu, por exemplo, que essa vida digna diz respeito a nós vivermos em unidade e a sermos humildes, preferindo uns aos outros, preferindo sempre os interesses dos outros, observando os interesses dos outros e não apenas os nossos. Vimos que o maior exemplo desse tipo de humildade é Jesus, porque Jesus, mesmo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido por todas as suas forças, mas ele se derramou, ele se entregou, ele se esvaziou. E nós conversamos sobre o que significa se esvaziar, que é se transformar em carne, a nova natureza, encarnação. E a partir daí, nós vimos o processo de Jesus. Ele estava em forma de Deus, acima, exaltado. Logo depois, em forma humana, abaixo, humilhado, morto e morte de cruz. E logo depois de sua morte, o próprio Deus o exalta. Esse movimento de Jesus em forma de Deus, Jesus em forma de homem, e o próprio Deus de novo exaltando Jesus, nos indica uma coisa em específico, que a atitude de Jesus foi aprovada por Deus. O Cristo humilde, o Deus humilde, que olhou para si mesmo e decidiu transbordar em direção aos outros, transbordar em direção àqueles que estavam interessados a saber como poderiam ser salvos. Esse Deus humilde que transborda, que se esvazia em direção aos outros, ele foi aprovado em sua atitude. E essa atitude aprovada, essa ideia de Deus aprovar o comportamento, aprovar a atitude, aprovar essa maneira de pensar, essa forma de viver do Evangelho, ou aprovar esse tipo de fidelidade, essa ideia de que Deus aprova, é exatamente o plano de fundo desse texto. Porque aqui nós vamos ver que Paulo começa a insistir, a fazer apelos para que a igreja continue vivendo a sua salvação em progresso constante.
para que no final ela possa brilhar neste mundo e mais à frente, na consumação, que o próprio Cristo a receba de maneira pura e irrepreensível. O resultado é o quê? Aprovação. Então, da mesma maneira que o plano de fundo aqui, de Jesus estando exaltado, descendo para viver como ser humano, humilhado, e depois sendo exaltado de novo, do mesmo jeito que o plano de fundo é a aprovação, o plano de fundo é aquilo que instiga o texto, é dizer: se vocês viverem assim, vocês também serão aprovados. Amém? Então, se por um lado, o texto anterior nos sugere que a humildade cristã é algo aprovado por Deus, porque Deus aprovou o Cristo humilde, a partir de agora, a ideia de aprovação nos mostra que cumprir ou viver na fidelidade do Evangelho de fato é algo que Deus aprova. Então, se nós queremos ser aprovados, nós temos que fazer algo, e é o que Paulo vai começar a dizer aqui. Está entendendo? Para que você não esqueça, ou pelo menos para sintetizar aí na sua cabeça ou no seu caderno, a ideia central do texto é o seguinte: se você recebeu a salvação você deve viver. Vou repetir: se alguém a salvação recebeu, a salvação vive. Todos aqueles que receberam o dom da salvação, o presente maravilhoso de ser salvo, devem entregar sua vida para viverem a vida de salvo. Amém ou não amém? Vamos ao texto e eu vou dizer para você como é que eu vou usá-lo nessa noite. Dos versículos 12 até o versículo 13, versículos 12 e 13, nós temos um apelo à obediência. Paulo vai fazer um apelo, vai fazer um chamado para que os irmãos obedeçam. Nos versículos 14, 15 e 16, nós temos um apelo ao zelo ou à firmeza. Primeiro, apelo à obediência. Segundo, apelo à firmeza, ao zelo. E em terceiro lugar, é o apelo à alegria mútua. Versículos 17 ao 18. Apelo à obediência, apelo ao zelo ou à firmeza e apelo à alegria mútua. Amém? Minha oração é que a gente consiga olhar para esse texto, ser confrontado por ele, para que nós sempre lembremos que a salvação que a gente recebeu exige uma vida de salvo, exige que vivamos como pessoas que de fato foram salvas. Amém ou não amém? Versículos 12 e 13, vamos olhar para o apelo à obediência. Assim, meus amados, como sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O texto, assim como em outros momentos da carta, parece ser longo demais para aquilo que Paulo quer falar. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, parece que Paulo gasta muito mais palavras do que precisaria. Provavelmente porque Paulo está ligado àquela igreja e ama aquela igreja em Cristo Jesus. Se vocês lembrarem do seu próprio testemunho, lá no capítulo de número 1, no versículo de número 8, Paulo vai falar da saudade que tem dos irmãos, do amor que tem em Cristo, e geralmente quem ama usa mais palavras do que o comum, não é? Então o ponto aqui, que talvez Paulo já esteja de fato, começando a colocar um pouquinho do seu eu ali, do seu amor pelos irmãos, meus amados irmãos, e isso é um apelo para que eles se voltem ou voltem a atenção para Paulo. Meus amados irmãos, eu vos conclamo, eu vos chamo a me ouvir agora. E os irmãos agora viram para o apóstolo. E ele disse: como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, eu sei que uma marca de vocês é obediência.
Eu sei que desde o começo, quando eu preguei para vocês lá no começo, vocês começaram a obedecer depois que creram. Eu sei da obediência histórica de vocês, eu lembro disso. É o que ele fala no capítulo 1, lá no versículo de número 3 até o versículo de número 5, 6. Ele fala sobre a obediência, ele fala sobre a maneira como os irmãos creram no Evangelho e participaram dos sofrimentos. Dos versículos 3 a 8, a gente vê isso muito claramente. Então Paulo sabe da obediência dos irmãos. Só que a ideia, provavelmente, de chamá-los à obediência, ou de chamar a atenção à obediência, não é só falar da obediência dos filipenses, mas falar da obediência de Jesus, porque o tema agora é como Jesus foi aprovado. Então, para que ele comece a instigar os irmãos à obediência, instigar os irmãos à fidelidade, ele diz: eu sei que vocês sempre obedeceram, mas olha, o exemplo de obediência que eu quero apontar para vocês, exige que vocês não sejam só obedientes como eram antes na minha presença, quando eu estava com vocês, mas que vocês sejam obedientes na minha ausência, enquanto eu não estou. Sabe aquela ideia do jovem que sempre está vivendo a vida santa enquanto o pastor está perto, mas quando o pastor está longe, parece que o negócio desembesta, parece que o foco da sua santidade é a presença pastoral. Sem o pastor eu não consigo. O ponto de Paulo é: quer na minha presença, quer na minha ausência, a obediência de vocês deve emular um tipo de fidelidade que vocês já conhecem, a fidelidade de Jesus. Então Paulo instiga aqueles irmãos também à fidelidade, e agora a fidelidade deles tem a ver com um trabalho, um tipo de trabalho, um tipo de labor, que é desenvolver a salvação deles. Mas o que significa, afinal, desenvolver a salvação? Significa que eu pego a salvação e eu melhoro a salvação, já que ela é imperfeita? Ou significa dizer que, como conteúdo, a mensagem do Evangelho precisa ser refinada por mim? A ideia não me parece essa. Quando Paulo diz: desenvolvam a sua salvação, pelo contexto inteiro, Paulo provavelmente está dizendo: continuem a progredir, continuem a obedecer, continuem a se lançar em direção ao outro, preferindo não só os seus interesses, mas também o interesse dos outros. Então, desenvolver a salvação aqui parece ter muito mais a ver com aquilo que Paulo já falou sobre: eu quero ir até vocês, ter com vocês, falar com vocês, dar frutos no meio de vocês, para que vocês progridam. Então, provavelmente, o desenvolvimento da salvação, claro, tem aspecto individual aqui, porque tem a ver com a salvação que cada um recebeu, mas provavelmente o que Paulo está dizendo não é para que eu e você olhemos apenas para nós mesmos, para o nosso umbigo, e comecemos a pensar na nossa salvação como se o nosso braço, o nosso poder, a nossa força tivesse algum tipo de validade, ou pudesse suprir as necessidades de um coração que precisa ser salvo. O ponto de Paulo parece ser: na medida em que vocês buscam obedecer, lembrem-se de continuar a progredir, trabalhem a salvação de vocês, continuem a crescer. Agora, diante da exortação, o crescimento de vocês é que vocês precisam ser humildes, assim como Cristo foi humilde. Nesse sentido, desenvolver a salvação é adotar a nova natureza, é imitar Jesus, é ser exortado e seguir a exortação, é olhar para a palavra de Deus e perceber que você deve fidelidade, porque diante da salvação que eu recebi, a única coisa que eu posso fazer é viver como um salvo. Então o ponto de Paulo é: trabalhem, desenvolvam a salvação de vocês, ou seja, progridam, cresçam, amadureçam, vão em frente, deem frutos, não parem, sigam em frente, porque vocês precisam ainda crescer. Lembra lá no capítulo de número 1, no versículo de número 9, que ele diz o seguinte: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais. Paulo não está dizendo que não tem amor, mas Paulo está dizendo que não chegou no ponto. Você está entendendo? Paulo não está dizendo que você não tem salvação,
mas está dizendo que você ainda não chegou no ponto. E qual é o ponto? É um progresso constante até o dia de Cristo. Amém ou não amém? Ele disse que o desenvolvimento dessa salvação é com temor e tremor. Temor e tremor é uma expressão complicada. No Antigo Testamento, às vezes, como por exemplo em Gênesis, é referido a animais. Os animais tiveram pavor, tremeram e tiveram temor e tremor diante de Noé, por exemplo, diante dos seres humanos. Em outros momentos, são os ímpios que tremem diante de Deus, que têm temor e tremor diante de Deus. Paulo, no Novo Testamento, usa temor e tremor para outras coisas, para dizer, por exemplo, eu fui pregar a vocês com muitas dificuldades, com temor e tremor, para sintetizar uma ideia de fraqueza. Eu não fui pregar para vocês como quem sabe, como alguém sábio, ou como algum sábio dos que vocês têm. Eu fui pregar a vocês com fraqueza, em fraqueza. E é muito difícil olhar para esse texto e saber se tremor e tremor é uma referência direta, ou um tipo de reverência a Deus propriamente, ou é um atributo do próprio ser humano, como aquele que tem temor e tem tremor. O que é que a gente pode escolher? Qualquer um desses dois. Temor e tremor, por vezes, é usado para Deus no sentido de reconhecer o seu lugar, de reconhecer a sua autoridade, de reconhecer o seu poder, de reconhecer que Ele está acima de fato. Salmo 2, por exemplo, os sábios da terra, os juízes da terra, olham para o filho com temor e tremor, porque eles sabem que um filho ele é rei sobre tudo. Então, a atitude de reverência, como quem sabe quem tem poder, é uma possibilidade. Eu prefiro, como uma síntese de fraqueza, eu prefiro entender o seguinte: desenvolvam a salvação de vocês, como quem sabe que é fraco, com temor e tremor, sendo referido à salvação. Entenderam? Os dois são possibilidades, mas eu prefiro a ideia de fraqueza, porque para mim o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês devem obedecer, e vocês devem operar a salvação de vocês, e vocês devem trabalhar a salvação de vocês. Vocês ainda não chegaram no ponto final, e vocês devem fazer isso como quem é fraco, e não como quem pode. Vocês devem fazer isso como quem treme diante dessa grande obra que foi lhes dada, que lhes foi entregue. Vocês não trabalham, não desenvolvem a salvação de vocês como quem pode fazer, mas como quem treme ao fazer, como quem não pode fazer, como quem é fraco para fazer. Aí você diz: pastor, buguei. Como é que Paulo manda eu fazer uma coisa que eu não posso fazer? É porque o texto continua, irmão. Olha para o texto. Com temor e tremor, versículo 13. Porque Deus é quem opera, é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Por que nós fracos podemos trabalhar nossa salvação? Porque Deus opera na gente. Porque eu fraco, tremendo, manco, fraco, impotente, posso desenvolver a minha salvação, não é porque eu tenho força, mas porque Deus opera, e é porque Deus opera que essa salvação pode chegar até o fim. Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo que Deus é fiel, porque Deus começou a boa obra em vocês e Deus vai concluí-la. Deus é o Deus do querer e do realizar. Quando vocês ouviram a mensagem do Evangelho, é o que Paulo está dizendo, vocês creram, não creram? Cremos. Creram porque desejaram o Cristo, não foi? Foi, cremos porque desejamos o Cristo. Deus é o Deus do querer. Deus começou a boa obra na sua vida. Vocês agora estão diante de muitos problemas, de muitas circunstâncias ruins, mas estão motivados a se manterem firmes, não estão? Vocês estão vivendo a salvação e a fé de vocês, sendo oprimidos e com dilemas dentro da própria comunidade, mas querem ficar firmes, não querem? Queremos. Deus é o Deus do querer. Mas será que a gente consegue? Podemos, porque Deus também é um Deus do realizar. O que ele está dizendo, o que ele está fazendo, eu entendo, é um trocadilho, ainda que as palavras não sejam muito bem as mesmas, mas é um trocadilho. Sabe por que vocês podem trabalhar a fé de vocês, a salvação de vocês? Não, por quê?
Porque Deus trabalha em vocês. Sabe por que eu e você podemos olhar para um texto, sermos repreendidos pelo texto, nos arrependemos a partir da Escritura e vivemos uma nova vida em Jesus? Por causa de Jesus. Não é porque você é formado, não é porque você é mais inteligente, não é porque você tem um QI elevado, não é porque você sabe inglês, alemão, não é nada. A gente só consegue fazer alguma coisa na nossa vida, ou pensar salvação, ou vivê-la, porque tem um Deus operando esta mesma coisa em nós. Fora isso, meus irmãos, não há esperança. É por isso que eu, fraco, e você, fraco, continuamos de pé. E é por isso que mesmo quando caímos, continuamos nas mãos daquele que nos sustenta, porque o querer é dele e o realizar é dele, e ele faz segundo aquilo que ele pensa, e ele faz segundo o seu bom conselho. Deus sabe o caminho bom, Deus sabe o que é bom, Deus é o próprio bem, Deus sabe para onde apontar a nossa vida, e quando Ele opera querer e realizar na nossa vida, Ele está nos apontando para onde Ele sabe que é bom. Deus é o supremo bem, e toda vez que Ele opera a salvação em nossas vidas, Ele nos aponta para Ele mesmo. Então, na medida, meus irmãos, que você olha para a sua própria vida, procure saber se você, a fina força, está dependendo do seu intelecto, da sua sabedoria, ou da sua capacidade pragmática de fingir e se comportar como um crente fiel, ou você está dependendo daquele que opera e realiza, daquele que quebra os nossos corações, que transforma a nossa vida. Qualquer dependência, ainda que seja uma dependência aparentemente cristã, que não seja do poder daquele Deus que é dono do querer e do realizar, não é essencialmente cristã. Nós estamos aqui porque Deus opera, nós continuamos aqui porque Deus opera, nós não nos afastamos porque Deus opera, e se Deus não opera, não adianta estar aqui, e se Deus não opera, nós não somos daqui, e se Deus não opera, nós não temos salvação. Então, meus irmãos, toda vez que você olhar para aquilo que foi que Deus lhe deu, e você olhar para as suas próprias forças, e se sentir fraco e impotente, tenha certeza que você é. Toda vez que você olhar para aquilo que Deus deu, e perceber como isso é grande, precioso, e você é tão fraco, tão bobo, e você nem faz a leitura bíblica em um ano, e você esmurecer, lembre-se que é Deus que opera o querer, é Deus que opera e realiza. Estou dizendo que você tem que abrir mão da leitura bíblica em um ano, não use as palavras do pastor contra ele mesmo, você entendeu o que eu estou dizendo. O meu ponto é, a gente tem que parar de confiar na gente, irmão. A gente sempre vai procurar o melhor método. Eu acho fantástico que nos aconselhamentos, geralmente os irmãos querem a melhor maneira para parar aquilo que estão fazendo, né? Então, se eu estou sendo bobo, eu quero parar de ser bobo, eu quero uma maneira de conseguir. Eu estou pecando desse jeito, eu quero uma maneira, eu quero uma técnica e tal, não sei o quê. Meu irmão, quem não tem um coração transformado, não está nem ligando para a técnica, não. Você precisa querer, não? Porque senão nada adianta. Se Deus não está operando o querer na nossa vida, eis o momento de nós começarmos a avaliar a nossa própria vida diante dele, porque geralmente Deus opera querer e Deus opera o realizar. A gente fica esperando técnicas, a gente precisa muitas vezes de pragmatismo, a gente precisa de 8 passos para superar o pecado X, Y, Z, e às vezes a gente só precisa querer que Deus opere o querer. E muitas vezes, porque nós estamos submetidos a Deus, buscando obediência a Deus, mas procurando superar as nossas próprias dificuldades pelas nossas próprias forças, como se a gente fraco pudesse tocar naquilo que Deus tão maravilhosamente fez.
Parece que a gente às vezes confunde o nosso próprio poder com o poder do Senhor. Então, todas as vezes, irmãos, que ficarmos diante da nossa própria salvação, ou diante das nossas próprias dúvidas, das nossas próprias questões, o primeiro passo sempre é buscar o Deus que opera o querer e realiza a sua vontade. Amém? Paulo apela para que esses irmãos obedeçam. E como é que eles obedecem? Seguindo o desenvolvimento, ou trabalhando na sua salvação com temor e tremor. Porque Deus opera o querer, Deus opera o realizar, e Ele sempre aponta para a sua boa vontade, porque Ele sabe o que é bom. Aí agora, Paulo começa a fazer um apelo diferente. Paulo já instiga os irmãos à fidelidade. Ele sabe que fidelidade é importante, e ele diz para os irmãos seguirem a fidelidade, ou seja, serem obedientes ao Evangelho, viverem a vida do Evangelho. Mas agora, ele não quer que a gente, ou que os filipenses, busquem isso de qualquer maneira. Isso tem resultado, isso tem efeitos na vida, isso tem efeitos na comunidade, isso tem efeitos no mundo. E isso precisa nos levar necessariamente ao fim da salvação, que é a consumação de tudo. Ele vai fazer então um apelo à firmeza agora, versículo de número 14: façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Qual é o ponto de Paulo aqui? Paulo agora começa a insistir para os irmãos fazerem o que precisam fazer. Façam tudo. O que seria esse tudo, pelo amor de Deus? Está falando de quê? De cozinhar? De trabalhar? Não, tudo que diz respeito à vida de um salvo. Tudo aquilo que lhes foi exigido como mandamento, desde o começo da sessão. O que foi que Paulo pediu? Vivam do modo digno do Evangelho, participem dessa luta comum, não esmoreçam, procurem a unidade, sejam humildes. Agora, obedeçam, como Cristo obedeceu, obedeçam. Façam tudo isso sem murmurar e sem discutir. Murmuração e discussão, murmuração e contenda, murmuração e divisão, era algo que parecia que estava acontecendo aqui. Tinha alguns irmãos brigando aqui, o ambiente interno era complicado. Mas essas expressões também têm um grande pano de fundo no Antigo Testamento. Se você olhar para Israel no deserto, você vai ver um povo que gosta de murmurar e de discutir. Então o ponto de Paulo provavelmente é: Deus está levando e guiando vocês de maneira poderosa. Lembrem-se do deserto. O povo de Israel estava sendo guiado por Deus, não estava? Deus estava guiando aquele povo, estava suprindo aquele povo de tudo aquilo que eles precisavam para concluir a caminhada, não estava? Estava. Deus é o Deus do querer, não é? Deus é o Deus do realizar, não é? O que ele está dizendo é que Deus está suprindo tudo aquilo que a gente precisa para chegar no fim da caminhada. Então, pelo amor de Deus, façam tudo sem murmurar, obedeçam sem murmurar, cresçam sem murmurar, amadureçam sem murmurar, tirem discussões, tirem divisões do meio de vocês. Isso não deve ser vivido mais por vocês. Se vocês estão caminhando em direção ao céu, se vocês estão caminhando em direção ao Cristo, ao dia de Cristo, vocês devem saber que unidade é essencial para vocês, humildade é essencial para vocês, o interesse dos outros é essencial para vocês. Então, enquanto vocês obedecem essas coisas, não murmurem, não reclamem, sigam firmes, porque Deus vai levar vocês para o ponto final. Amém? Nós somos chamados, meus irmãos,
a fazer sem falar. Geralmente é ao contrário, a gente fala, reclama, até fazer, né? Deus está dizendo, faça sem reclamar, porque Deus está operando em você. Obedeça, porque Deus está operando em você. E se Deus está operando em você, você vai chegar ao fim. E se Deus está operando em você, por que reclamar? Para que reclamar? Amém? Versículo 14: façam tudo sem murmuração nem discussões, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso aqui é legal. Por que não deve haver murmuração, e nem divisão, e nem discussão? Porque em um ambiente sem murmuração, e sem discussão, e sem divisão, que a santidade aparece. Imagina um povo murmurador e brigador. Aonde é que está o espaço para ser santo, meu irmão? Seguir a paz com todos e a santificação, paz e santidade. Com murmuração e divisão e contenda, ninguém tem tempo para pensar em santidade, porque se pensasse não estava brigando, não é não? Se pensasse em santidade não brigava. Geralmente, quando você tem um conflito longo, é porque ninguém está pensando em justiça, em santidade, em fidelidade a Deus. Porque na hora que pensar que tem que ser santo, perdoa, é perdoado, se arrepende, se entrega a Jesus, não é não? O que é que mantém a briga acesa? Um coração orgulhoso. O que é que mantém um casal separado dentro de casa? Corações orgulhosos. O que é que mantém um silêncio odioso, maltratador dentro de muitas famílias? Corações orgulhosos. Se estivéssemos preocupados com santidade, nosso coração aberto para o Senhor, buscando fidelidade, as coisas não seriam assim. Um ambiente onde não se murmura, onde não se reclama, onde não se divide, onde não se discute, onde não se briga, esse é o ambiente da santidade. Eu gosto do Salmo 72, que é um salmo, né, de reinado, é um salmo onde o rei é colocado no excelso lugar, oram por ele, e uma das atribuições do rei é criar um ambiente onde a cidade e todas as cidades onde ele reina possam frutificar. A ideia é que o rei, pela sua ação, crie um ambiente onde o mundo frutifica. Eu acho que é esse o ponto. Em ambiente de guerra, frutos são pisados, nunca colhidos. Em ambiente de conflitos, frutos sempre são destruídos. A gente corta no pé da árvore. Árvores são cortadas, nunca plantadas. Ninguém se preocupa em dar bons frutos do Espírito, enquanto está entregue às obras da carne, meus irmãos. Essa luta é nossa, para que a gente crie um ambiente onde santidade pode ser vista e buscada. A gente precisa lutar contra o desejo de murmurar e de contender e de dividir. Divisão não produz união. São duas coisas opostas. Amém? Nesse sentido, Paulo está buscando uma igreja irrepreensível e pura, cheia de frutos de justiça. É algo muito parecido com o que ele falou no capítulo 1, versículo 10, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Você percebe que é tudo linkado? Porque é um texto só. Diferentemente do que muita gente fala, que são 3 cartas diferentes, picotadas e unidas de qualquer maneira. É um texto só. A referência é: nós precisamos dar bons frutos de justiça, e faz parte desse processo nós lutarmos contra esse desejo de ficar reclamando, e esse desejo de ficar dividindo, brigando, discutindo, e assim preservarmos uma vida irrepreensível, uma vida pura. E aqui fala não só da conduta externa,
mas dos interesses internos, que não são perdidos ou não são sujos, né, maculados pelo interesse pessoal. É a mesma diferença que Paulo faz daquelas pessoas que querem pregar o evangelho por motivos justos ou motivos puros, mas outros que não são puros porque pregam por interesse pessoal. Então o que Paulo está dizendo é: olha, preserve o ambiente de vocês saudável, para que vocês comecem a crescer, não só no comportamento de vocês, que deve ser irrepreensível, vivendo a justiça externa do Evangelho, mas também possam viver internamente essa pureza operada pela fidelidade. O resultado disso é simples, é inculpabilidade, é não ter culpa, não é não pecar. O ponto de Paulo não é não pecar, nós somos pecadores, mas o ponto de Paulo é o seguinte: na medida que você se entrega a isso, você preserva a sua santidade de maneira firme, inculpável, você será considerado justo. Amém? Olha o texto de novo, versículo 15: para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Aí aqui, provavelmente a figura do Antigo Testamento, que vê Israel como luzes no meio do mundo, mas acredito que muito mais fortemente, Sermão do Monte, onde nós somos sal e luz. O que ele está dizendo é que a igreja de Filipos deveria buscar santidade, deveria buscar essa fidelidade que produz santidade naturalmente. Isso resolveria muitas crises e muitos problemas entre eles. Então, diante dessa comunidade que só se corrompe, desse mundo que só se perde, desse mundo que só se perverte, essa justiça, irrepreensibilidade, essa pureza nos faria brilhar. Da mesma forma que em Mateus capítulo 5, Paulo quer que nós sejamos um espelho para esse mundo. Por isso, sustente essa obediência. Por isso, siga firme nessa fidelidade, para que a santidade com que vivemos dê resultados para além dessas paredes. Meus irmãos, a nossa caminhada política, as nossas ideias políticas podem ser frustradas. Os nossos projetos de políticas públicas podem se tornar inúteis. O nosso trabalho pode ser socialmente irrelevante. As ONGs, as nossas escolas, aquilo que a gente pensa como projeto para a comunidade, tudo isso pode falhar. Mas sabe uma coisa que acerta o mundo de uma maneira que nunca falha? Santidade, fidelidade. O mundo não está preparado para gente fiel a Deus. E isso não só incomoda o mundo, isso aponta o caminho certo para o mundo. Como faróis, apontamos para onde devem ir. O chamado então é para que você seja luz aonde você está. Para mais que isso, para que a igreja humildemente se preocupe com as coisas uns dos outros, para que haja de fato unidade, e a partir dessa unidade, uma busca por fidelidade comunitária, e assim a própria comunidade se transforma em luz. Sozinho, você é uma velhinha, mas nós, como uma comunidade unida e fiel, nós somos um anúncio para o mundo inteiro, nós somos um anúncio para a comunidade em volta. Meus irmãos, tem coisas que nós só podemos, entre nós, como igreja, unidos. Impactar o mundo é uma coisa muito grande para uma pessoa só. Tem muito jovem que quando chega a fé, eu fui um desses, né? Como eu disse para vocês, eu me achava o último apologeta do deserto, né? Os meus argumentos sempre eram bons porque me convenciam, né? Naturalmente, eram ótimos, e eu achava que eu ia mudar a cabeça de muita gente, mas eu sou só um. Sabe como é que a gente muda uma comunidade? Com uma comunidade.
Sabe como é que a gente muda a realidade de uma comunidade? De um povo com um povo. A história é cheia de homens que foram para uma comunidade e mudaram a história, ou pelo menos mudaram aquele momento, mudaram aquela cultura, mas mudaram na medida em que lá acharam outros salvos, e os salvos em uma comunidade impactaram o mundo. O chamado aqui é para que a gente seja luz junto, não separado. Os laços que nos unem como igreja são muito profundos e afetam a maneira como a gente ilumina esse mundo. Amém? E ele diz que a maneira certa de ser luzeiro no mundo é preservar a palavra da vida dentro do próprio coração, ou dentro de si, ou no meio da comunidade. A palavra da vida aqui é o Evangelho, não tem segredo, certo? Preservar é guardar, é manter vivo. Então a ideia de Paulo é o seguinte: olha, vocês vão brilhar na medida em que vocês guardam a palavra, vocês vão brilhar na medida em que o Evangelho é guardado e vivido, vocês vão brilhar na medida em que vocês preservam essa mensagem entre vocês. Qual é a evidência de que essa mensagem está sendo preservada? Unidade. Entenderam? Amém? Paulo fez um apelo à obediência, depois Paulo fez um apelo à firmeza, e ele encerra o apelo à firmeza dizendo assim: no dia de Cristo poderei me gloriar que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O que Paulo está dizendo? Em geral, está dizendo o seguinte: eu quero que vocês obedeçam e sejam fiéis, e façam isso unidos, façam isso sem murmurar, olhando um para o outro, para que vocês juntos sejam irrepreensíveis, para que vocês juntos sejam puros, para que vocês juntos sejam um luzeiro para essa comunidade que só se perverte, e que só essa geração corrupta e pervertida. E eu quero que vocês guardem, preservem a palavra da vida, porque eu estou preocupado em vocês chegarem até o final e serem aprovados pelo Senhor, porque senão eu vou sentir que eu corri em vão, e que eu me esforcei inutilmente. O que é que Paulo está dizendo? Eu queria que o meu esforço do Evangelho desse frutos. Quais são os frutos? Vocês. Eu me esforço, eu corro como maratonista, eu procuro o alvo, eu luto, para que vocês cheguem no final e sejam aprovados pelo Senhor, para que a fidelidade de vocês seja aprovada do Senhor, para que a fidelidade de vocês seja reconhecida pelo Senhor, assim como a fidelidade de Cristo foi reconhecida. Eu luto para que vocês sigam o exemplo dele e tenham a fidelidade reconhecida também, porque aqueles que receberam a salvação devem viver como salvos, e assim, no último dia, Paulo não correu em vão, Paulo não se esforçou inutilmente. E ele diz até um negócio aqui que a gente não costuma dizer: porque eu quero no final olhar para vocês e me orgulhar, eu quero ostentar. Sabe, o funkeiro que está devendo milhões, mas está com o cordão de ouro no pescoço e a Ferrari, né, na casona, na mansão. Ele quer o quê? Ele quer ostentar. Quais são as joias de Paulo? A igreja. É a igreja. O maior presente, o maior prêmio é gente. E a gente diz que prefere cachorro. Aí no céu vai ter o quê? Eu lembro do pastor Romulo. No céu vai ter o quê? Vai ter gente, criatura. No céu vai ter gente. E tu prefere teu pet. O presente de Paulo é gente. O presente de Paulo é mais do que gente, é gente transformada. Meus irmãos, se a gente soubesse o valor e a beleza e o deleite que é ver uma alma sendo transformada pelo Senhor, a gente se preocuparia mais com o discipulado e com os interesses dos outros. Paulo encerra então o seu apelo, ele encerra primeiro o apelo à obediência, depois ele encerra o apelo à firmeza, e agora ele faz um apelo à alegria. Versículo 17: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim, também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo.
No mundo antigo, você tinha ofertas de vários tipos: frutas, legumes, verduras, ouro, animais, sangue. Então, imagina uma oferta de frutas variadas. Eu chego em direção ao templo e coloco a minha oferta lá. E para transbordar aquela oferta, eu faço mais. Eu pego algo precioso, perfume, vinho ou algum tipo de outro elemento, sangue, e derramo em cima. Por que eu derramo em cima? Para completar a oferta ou para tornar a oferta excelente. Amém? O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço na fé que vocês têm. A ideia de Paulo é que os filipenses estão vivendo de uma maneira sacrificial. Eles estão produzindo, gerando e dando sacrifícios. Eles são sacrifícios. Então o que Paulo está pensando é: mesmo que eu morra e seja oferecido como libação ou completando a oferta de vocês, eu fico contente e me alegro com todos vocês, porque a minha preocupação é que vocês sejam aprovados. Então, mesmo que a minha vida seja derramada nesse processo, eu quero que vocês sejam aprovados. Mesmo que o meu corpo doa, eu quero que vocês sejam aprovados. Mesmo que noites e noites sem dormir, eu quero que vocês sejam aprovados. Mesmo que eu não saiba o que é que vai acontecer amanhã comigo, eu quero que vocês sejam aprovados. É por isso que eu me esforço, porque eu quero que vocês sejam aprovados. A gente está diante de um pastor que ama a sua igreja, que se esforça por ela, que não dorme, porque ele quer que a igreja seja aprovada. Então, mesmo que eu seja oferecido por libação, completando o sacrifício que vocês já estão dando, eu me alegro. Eu queria que vocês se alegrassem comigo também. Eu não quero que vocês chorem com o meu sacrifício, porque eu estou feliz com isso, porque eu quero que vocês sejam aprovados. Então, chamado para alegria mútua. Eu me alegro em me entregar por vocês. Mas eu queria que vocês se alegrassem comigo também. Eu sei que a gente sofre junto, mas vamos se alegrar juntos também. Por quê? Porque no final Deus vai aprovar a nossa fidelidade. Amém? Acabou o texto. O ponto é um só. Já que você recebeu a salvação, meu irmão, seja fiel e continue vivendo essa salvação. Amém? 3 aplicações rápidas. Primeiro, sobre viver essa salvação. Muitos de nós, infelizmente, parece que precisam de mais do que a operação de Deus nas próprias vidas, para continuar desenvolvendo e crescendo. Infelizmente, parece que Deus não é suficiente. Deus opera o querer e o realizar, mas mesmo Deus, diante deles, parece que nada os motiva a querer, nada os motiva a mudar, nada os motiva a serem transformados, nada os motiva a crescer, nada os motiva. Irmão, Deus opera em você o querer e o realizar. Eu não sei sua luta em casa, a sua guerra pessoal contra seus pecados, os conflitos que você está vivendo, mas eu sei que se Deus opera o querer e o realizar, a gente tem toda a ajuda que pode encontrar nas mãos de Deus, para que a gente siga sendo transformado. Amém? O que às vezes parece é que Deus não é suficiente, mas lembre-se, você de fato é fraco, então é possível que lhe falte transformação, porque lhe sobra forças, lhe falta vida com Deus, para que você saiba que é fraco, que não sabe pensar direito, que não sabe enxergar a vida direito.
e no final, sem reconhecer que Deus é quem opera, e você continua querendo operar do seu jeito, à sua maneira, a única coisa que você vai conseguir é multiplicar fracasso. Sem o Deus que opera o querer e o realizar, nós só multiplicaremos fracasso. Mas há esperança para você, porque o Deus que opera o querer e que realiza aquilo que quer, te chama ao arrependimento. Você pode entrar no prumo hoje, confiando naquele que é forte e não no seu braço. Amém? Segundo, sobre manter firme a nossa vida. Eu entendo, particularmente, que aquilo que Paulo fala aqui tem conotação, sim, pessoal, mas tem efeitos comunitários. Santidade não tem conotação apenas pessoal. É claro, santidade, cada um vive a sua e busca a sua, mas isso tem efeitos comunitários. E a gente não pode esquecer isso. Às vezes, uma realidade perversa continua, porque eu sou perverso que continuo, dou continuidade a ela. Aonde há uma realidade perversa se mantendo, tenha certeza, existe um perverso ali. Muitas vezes, a realidade na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, onde for, ela não precisa ser transformada com um meteoro de glória vindo do céu. Ela vai ser transformada, e geralmente ela é transformada, na medida em que um meteoro de glória atinge a nossa vida e o nosso coração. Realidades perversas são mantidas por corações perversos. Olha os seus padrões de pensamento, pesquisa os seus padrões de comportamento, e depois me fala se muito do que você é não influencia o que você vive. Muito do que você pensa não favorece os seus erros. Muito daquilo que você faz, pensa, sente, quer, influencia a manutenção da mesma desgraça sempre. Uma busca por santidade é uma busca por restauração, não só da minha vida, mas muitas vezes de quem está em volta. Amém? Às vezes, a busca pessoal por santidade é a única maneira de nós resolvermos conflitos entre marido e mulher. E às vezes, meus irmãos, eu fico surpreso quando eu vejo duas pessoas intensamente convictas de que estão certas, estão se engalfinhando e estão preocupadas em ganhar o debate, e ninguém está preocupado em ser fiel a Jesus, e de repente usam todas as armas para destruir o outro, ou para acabar com os argumentos de quem está falando. Se a gente não está vivendo pela verdade, nós estamos contra ela. É melhor ser fiel, é melhor buscar santidade, do que muitas vezes ganhar o debate, porque o conflito aqui era esse. Eles queriam ganhar o debate, e a santidade descendo. Amém? Busque santidade, busque essa vida irrepreensível, para que você consiga manter, não só a sua vida diante de Deus, é claro, pela força de Deus, mas para que você consiga manter também e ajudar quem está em volta. E por fim, o relacionamento entre pastores e igreja sempre vai ser um relacionamento difícil. Sempre. Primeiro porque Jesus não agradou todo mundo, né, meu irmão? Quem sou eu, Davi Vitor Macedo Madureira, nascido na Serrinha? Quem são os outros? Valbert Veras ainda, doutor Valbert Veras, doutor pastor Valbert Veras, né? Esse eu aprovo. Mas o ponto é, o relacionamento sempre vai ser difícil, mas se juntos olhamos para o céu, o resultado sempre será alegria, ainda dos nossos sofrimentos.
ainda nas nossas dores. Nos falta, às vezes, para que a gente consiga ter alegria mútua, olhar para o mesmo canto. Então, é um pedido para os irmãos. Vamos ao máximo tentar alinhar e unir os nossos corações para um mesmo caminho, olhando para o futuro e vendo a mesma coisa, porque aí a alegria não é só minha, nem só sua, a alegria é mútua. E aonde há alegria mútua, meu irmão, há operação miraculosa do Espírito, porque o texto diz isso. O texto é todo sobre isso. No Espírito somos um, pelo Espírito, no poder do Espírito. Então, na medida em que olhamos para o mesmo lugar, podemos compartilhar a mesma alegria, amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a desenvolvermos a nossa salvação, sabendo a nossa fraqueza e da Tua força, que possamos pela misericórdia que nos foi dada, que possamos nos manter firmes, puros, irrepreensíveis, vivos, no meio de geração que se entrega à morte, perversa, maligna, mas sobretudo, estamos preocupados com a Tua aprovação. A nossa fidelidade não é algo que queremos consumir, nos livra de consumir a fidelidade de outras pessoas. Essa realidade de consumo nos engana. Fidelidade não é para ser consumida, Senhor, é para ser vivida. Nos guarda de vermos uma fidelidade falsa, sei lá, apenas por vídeo, que não entende o que acontece, o que nos é cobrado muitas vezes. Que a gente possa entender que fidelidade é vivida em momentos de conflito, de interesse se chocando, que possamos imitar Jesus diante desses momentos, e humildemente nos entregando ao serviço, que o Senhor possa fortalecer os pastores dessa igreja, nos seus momentos de dificuldade, nos seus sofrimentos, mesmo quando eles são entregues como libação, mas que pelo nosso sacrifício a Tua igreja seja aprovada, que em nome de Jesus, ó Deus, nós, como um povo só, pastores e igreja, possamos olhar para o mesmo caminho, para que nós tenhamos a mesma alegria, desfrutando do mesmo Espírito, unidos de alma e mente, com o mesmo amor, com o mesmo propósito, com o mesmo foco. Nos ajuda a abandonar o nosso orgulho que nos separa, para que possamos caminhar juntos, na direção que o Senhor quer. Nos dá esse discernimento, é a nossa oração em nome de Jesus, amém.